Unidade 3, nessa primeira aula falaremos dos erros que os líderes não devem fazer, tá? Então, no caso, os erros que os líderes devem evitar. Vamos lá. Bom, primeiro, queria fazer um lembrete. Errar é ser humano, tá? Então, a gente comete erros, cometem falhas e uma hora ou outra nós, como líderes, vamos cometer falhas, inclusive falhas horríveis, falhas feias, mas nós não podemos ficar mais nos martirizando por causa dessas falhas, né? A gente precisa levantar e nos erguer e fazer a obra de Deus. Só que a gente precisa lembrar que quanto menos errar, melhor. Por quê? Porque os erros vão trazer enfraquecimento da liderança do ministério. O que seria esse enfraquecimento? Falta de credibilidade, né? A falta de credibilidade, porque o líder que erra continuamente, as pessoas acabam perdendo um pouco dessa confiança da liderança. Então, quanto menos errar, melhor. Também os erros revelam a deficiência e a fragilidade e colocam em risco o aprendizado dos liderados. Então, quando um líder erra, ele tem que ter cuidado que não é só ele que vai estar sendo vítima do erro, mas todos aqueles que estão próximos a ele, principalmente os seus liderados. Então, só um lembrete aqui, mas a gente sabe que uma hora ou outra, em algum contexto, em algum momento, infelizmente, nós vamos errar sim. E a gente tem que ter o auto-perdão nesse momento, né? Então, o que um líder precisa evitar? Quais os erros que um líder precisa evitar? O primeiro dele é a falta de pontualidade e de organização. Gente, nós precisamos compreender que isso é fundamental. Às vezes nós olhamos as pessoas e questionamos quando elas atrasam no horário, atrasam no compromisso. E a gente sabe que atraso, ele é, de uma certa forma, um desrespeito com quem já chegou na pontualidade, né? E o líder, eu tenho uma ferramenta no processo de coaching que fala sobre tetrada do tempo, né? E às vezes os nossos atrasos ou os nossos esquecimentos está muito mais relacionado à falta de prioridade do que propriamente a falta do tempo em si. Então, outra coisa, a falta de pontualidade também está ligada à falta de organização, de organizar o seu horário. Então, quando uma pessoa é pontual, ela desenvolve, ela consegue trazer para ela credibilidade. A pontualidade gera credibilidade. Uma outra falta que um líder tem que evitar ter é a falta de direção, sabe? Tem uma frase de William Shakespeare que eu gosto de citar ela sempre. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E o líder, ele é líder porque ele está conduzindo pessoas a um destino. É tanto que Paulo vai usar, em alguns momentos, vai usar o termo guia no lugar de líder. Porque o líder, ele está guiando pessoas, ele está levando pessoas para um destino. E se o líder não sabe para onde vai, como ele quer que as pessoas o sigam? Então, o líder tem que ter com clareza para onde ele vai, de onde ele veio e aonde ele está. Então, a pergunta para essa questão, para ajudar aí o que pretendo ensinar os meus liderados? Então, qual é o objetivo? O que o líder deseja que os seus liderados aprendam? O que ele quer formar? Eu costumo dizer que toda a igreja, toda a comunidade tem que ter um propósito, tem que ter uma missão. Vou dar um exemplo da missão da igreja que eu pastoreio para que vocês possam entender. Na igreja que eu pastoreio, nós temos uma missão muito clara. Qual é a missão? É ser uma igreja renovada pelo Espírito de Deus para adorar a Deus, pregar o Evangelho, crescer em comunhão, servir uns aos outros e fazer discípulos. Então, quando eu coloco essa missão para essa igreja, eu estou falando, olha, qual é o objetivo? Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo ao encontro desses 5 pilares da nossa igreja e 5 propósitos, cuja nossa visão é transformar discípulos comuns em líderes que se multiplicam. Então, não sei para onde a gente está indo. E aí a gente precisa ter que compreender a questão do processo. E como é esse processo? Como se desenvolve? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Então, nós temos que ter claro, só que entender que isso não pode ser apenas teórico, tem que ser prático, né? Uma pergunta, o que eu pretendo ensinar e como eu vou liderar de modo a atingir o alvo? Então, quais são as estratégias que eu vou aplicar? Quais serão os recursos? Da onde eu vou tirar recursos para poder custear essas estratégias? Né? E a motivação. Por que eu estou liderando? Por que eu vou liderar? Por que eu vou fazer coisa na igreja ou na comunidade? Então, a gente precisa entender que o líder precisa ter direção,
Ele precisa entender de onde ele veio, para onde ele está e para onde ele vai estar indo. Um terceiro erro que precisa ser evitado: falta de busca de direção do Espírito Santo e maturidade bíblica. Então, essa direção que o líder tem que tomar não pode ser uma direção tomada pelo seu próprio coração, mas uma direção que o Espírito Santo dá a ele, ok? E isso só através da maturidade para ouvir a voz desse Espírito Santo. Quarto erro, né? Quarta falha aí: ser intelectual sem alcançar as diversas mentes. Já percebeu, às vezes, alguns líderes, alguns pregadores, que começam a pregar para uma comunidade e começam a dizer aquelas palavras, que a maioria das palavras é palavras difíceis, né? Termos teológicos complexos, para uma igreja que muitas vezes não tem noção do que o pregador está falando. Então, o líder ele tem que sim buscar o investimento ministerial, ter atitudes, ter iniciativa, mas precisa compreender que a sua mensagem, a sua liderança tem que ser entendida pelos seus liderados. Um dos erros que a Igreja Católica cometia na época, no período em que ela estava no poder, no período medieval, é que ela fazia os cultos em latim. A Bíblia não era acessível a todos. Era uma liderança para eles mesmos, uma liderança que o povo não participava dela porque não entendia. Então, o líder precisa ser intelectual, mas precisa também ter uma intelectualidade que se aplica e é entendida por todos. Outro ponto: não saber elogiar como ato motivacional. As pessoas fazem tudo para o líder, mas o líder não reconhece, não motiva, não elogia. E a gente precisa compreender que cada pessoa ela é motivada de uma maneira diferente, ela se sente valorizada de maneira diferente. Eu quero recomendar a vocês dar uma pesquisada sobre as 5 linguagens do amor. Você vai perceber que cada pessoa tem uma forma de se sentir valorizado. Outro erro: ser influenciados por falsas informações. Toda vez que você ouvir uma informação de alguém, busque saber se essa informação é verdadeira, que não é uma informação falsa, que não é uma informação sem base. Se vou falar de base científica, busque informações científicas verdadeiras. Se vou falar de informações emocionais, psicológicas, busque base para isso. Outro erro é rejeitar as críticas. A gente precisa entender que crítica, gente, ela tem muito a ver com o nosso crescimento, com maturidade. Um cristão maduro, ele sabe lidar com crítica. Um cristão espiritual sabe lidar com crítica. Ele não é um cristão que se chateia quando alguém critica. Claro, tem aquelas pessoas maldosas que fazem por picardia, né? Como diz a minha terra lá. Eles querem colocar a pessoa para baixo e, por isso, fica fazendo críticas desnecessárias e críticas destrutivas. Mas, inclusive, até essas nos mostram aonde nós podemos melhorar e receber elas de maneira positiva. Porque não é como vem, é como eu recebo. E outro, nós vamos falar sobre isso: delegar a autoridade. Delegue a autoridade. Seja um líder e outros participam. Ok? Agora, nossa aula 2. Como seria a conduta de um líder que verdadeiramente vai ser um líder produtivo, um líder que vai ser exemplo para a igreja? Então, a primeira coisa aqui eu citei algumas características de um líder que realmente tem uma conduta ética, uma conduta que agrade a Deus. Primeiro, é um líder que não pode ser aquele líder pedante. Outro, não pode ser líder megalomaníaco, ou paroleiro, ou reclamador, inconstante, egoísta, precipitado e antipático. Mas o que seria esse líder pedante aí? É um líder que tem a necessidade de demonstrar que sempre sabe mais do que o outro. Ele fica essa característica de achar, de querer mostrar para as pessoas que ele é o bonzão, né? Que ele é mais do que as pessoas, sem modéstia, sem humildade. Então, é a característica desse líder pedante. O megalomaníaco é aquele líder que tem a mania de grandeza, né? Esse paroleiro é falar de maneira exagerada. Fala e às vezes não tem essa educação. Que os líderes reclamam tanto que fica reclamando da própria igreja que ele pastoreia. Não, a gente precisa parar de reclamar. Se a gente começar a reclamar como líder, a igreja vai começar a reclamar. Se a gente começar a focar no que é negativo,
A igreja vai começar a focar só no negativo. Um líder inconstante, um líder que fica mudando toda hora, muda a estratégia, muda o pensamento, muda de opinião. Um líder precipitado, um líder que não ora para tomar decisão, um líder que é afoito das suas decisões, um líder antipático. Isso aí sempre é indesejável, né? Aquele que a personalidade dele só Jesus na causa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, como deveria ser essas características de um líder que agrade? Primeiro, um líder que dê exemplo. Exemplo na igreja, exemplo na sociedade secular, exemplo na família. Um líder que tem bom senso, um líder que desenvolva uma boa comunicação, um líder que sabe motivar, um líder que sabe usar a sua autoridade. E a gente não pode confundir autoridade com autoritarismo, mas também um líder que fuja da sua autoridade ministerial. Um líder que sabe desenvolver estratégias para que a sua comunidade cresça e evolua. Um líder que tem amor, um coração de pastor. Um líder que ama as suas ovelhas, né? Os seus liderados. E agora, na parte 3, ou a última parte aqui dessa unidade, líderes que precisam sempre estar prontos para enfrentar os conflitos. Não existe liderança que não passa por momentos como esse, de ter que enfrentar conflitos, ou ajustar ou ajudar pessoas a enfrentar conflitos. E aí nós temos, segundo Cleverson Faria, 3 tipos de conflito entre irmãos. Conflitos de questões pessoais, conflitos de questões políticas e conflitos de questões doutrinárias, né? Então, quando fala de conflito, logicamente nós vamos falar de Mateus capítulo 18, verso 15 ao 20, está escrito: se o seu irmão pecar contra você, a sós com ele, mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, né? De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes na verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, nós vamos ver aqui, tratando o conflito de ordem pessoal. Primeiro, sempre, em qualquer um dos conflitos, sempre orar a Deus, porque lidar com conflito nunca é fácil. Segundo, fale com amorosidade, amorosamente, né? Então, ame a pessoa antes de confrontá-la. Temos que demonstrar amor. Busque auxílio de testemunhas, caso for necessário. Você busca a pessoa e a pessoa não ouviu, busque, se sempre que for possível, tenha alguém ali próximo, que esteja vendo, que esteja ouvindo. E se caso essa pessoa não ouvir, não cumprir, querendo ou não, temos que levar a questão à igreja, né? No caso, a liderança, e a liderança vai trabalhar a nível da igreja. Quando nós olhamos em Atos capítulo 3, nós vamos ver o primeiro conflito que a igreja teve que tratar ali, que foi o conflito entre as irmãs de fala grega e das irmãs de fala hebraica. E como os apóstolos lidaram com aquilo ali? Ali é um conflito de questão política dentro da igreja. A igreja também tem a questão política, irmão, né? Que é a questão administrativa da igreja, né? Então, primeiro, os apóstolos tiveram que enfrentar o problema. Porque o problema chegou, a gente não pode colocar problema debaixo do tapete. Uma vez o problema acontecido, o problema tem que ser resolvido. Tem que se encontrar uma solução. E qual foi a solução que eles encontraram? Uma liderança participativa, na qual eles convocaram toda a assembleia, toda a reunião da igreja. Pediram ao povo que escolhesse os diáconos. Determinaram um padrão para essa escolha, né, dos novos líderes. E aí, demonstraram a confiança nesses líderes para que esses líderes pudessem resolver as outras questões. E eles, então, aquilo que verdadeiramente era importante no ministério pastoral.